queria convidar vocês a abrirem a Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo de número 6. Carta aos Hebreus, capítulo de número 6. Capítulo 6. Vamos ler até o versículo 3, amém, irmãos? Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento das obras mortas e da fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso faremos, se Deus o permitir. Amém? Eu também gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. Amém? Lembrando, irmãos, que nós estamos continuando uma série, de estudos relacionados à carta aos Hebreus. Uma série de estudos, nós estamos já, eu não sei quanto tempo, mas já faz alguns meses, nós estamos estudando a carta aos Hebreus e estamos chegando agora no capítulo de número 7, Estamos começando o 6, vamos terminar o 6 e ir para o 7. E Deus tem dado graça, temos aprendido muito aqui. Hoje nós vamos propriamente falar sobre a doutrina da ressurreição dos mortos, que é um rudimento da fé cristã, como lido aqui nessa noite. O escritor, preciso falar isso, uma vez que o tema da nossa série de estudos é a carta aos Hebreus. Vamos entrar na doutrina da ressurreição dos mortos, mas lembrando que o contexto desses rudimentos foi colocado na carta aos Hebreus, uma vez que, falo de novo aqui para nosso aprendizado, os irmãos, povo hebreu daquela época, os judeus que haviam se convertido, com o passar do tempo, algumas pessoas estavam morrendo, a fé deles estava decaindo, e eles deixaram de acreditar na graça de Cristo, porque, irmãos, para os judeus, a graça escandaliza demais. Para nós, às vezes, é difícil de aceitar, principalmente o homem natural, com os seus conceitos e conjunto de regras e valores. Já é difícil para o homem aceitar que no Evangelho você é aceito por Cristo pela fé, e somente pela fé. Então, o que eu tenho que fazer, pastor, para eu ser salvo? A Bíblia fala que nós precisamos crer em Jesus. Amém? Uma vez que cremos em Jesus, recebemos a salvação de Cristo. E alguém vai dizer assim, poxa vida, mas é tão simples, alguma coisa está errado, E o homem tenta fazer uma série de coisas para deixar esse evangelho mais atrativo. Porque essa graça escandalosa de que Cristo pagou os meus e os seus pecados na cruz do Calvário é uma pedra de tropeço para os religiosos, para aqueles que querem com as suas próprias forças se achegar a Deus. Amém? Então lembrando que eles aqui estão nesse contexto, eles aceitaram a graça de Cristo, mas passaram-se os anos, Cristo não havia retornado para aquele tempo, não havia estado, eles estavam vendo pessoas da sua família morrerem, e era isso que estava acontecendo. Lembrando, irmãos, que Deus, pastor, por que o senhor acredita na vinda de Cristo? Muita gente fala por aí, principalmente quando você vai falar com um inglês, ou uma pessoa que às vezes não tem algum conhecimento bíblico, a pessoa fala assim, você é doido, você acredita na vinda de Cristo, no retorno de Jesus? Como assim? Por quê? E aí eu respondo simples e básico assim, Eu falo assim, porque ele falou que viria a primeira vez e veio. Deus usou o profeta Isaías há centenas de anos antes de Jesus, e Deus falou na boca do profeta Isaías, ele vai vir, o Messias vai se revelar. Deus usou Moisés, e Moisés falou assim, olha, um profeta maior do que eu se levantará, a ele vocês ouvirão. Então, as antigas letras falavam acerca de Jesus
passaram centenas de anos e Jesus veio. Amém? Passaram centenas de anos e Jesus veio. Glória ao nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, a gente aqui hoje, né, quando falamos que Jesus retornará, virá, alguém vai dizer assim, você é louco, rapaz, quanto tempo faz? Já se passaram 2000 anos da vinda de Jesus. Irmãos, a Bíblia fala que um dia para Deus é como 1000 anos, e um ano é como, e um dia é como 1000, e 1000 é como um. Amém? Então Deus, ele tem o controle do tempo, da eternidade nas suas mãos, e eu creio que ele virá. Mas como existia essa promessa que Jesus Cristo viria, então aquele povo ali, os hebreus, começaram a regredir a sua fé e de novo a escorar-se nas práticas judaizantes. Ou seja, eles estavam de novo se agarrando ao calendário judaico, à dieta judaica. De repente eles tinham que de novo se circuncidar, porque só o evangelho não bastava, mas tinha que também ser circuncidado. Eles estavam retornando na fé. E então o escritor aos Hebreus envia essa carta, dando esse alerta àquele povo, dizendo, olha, Jesus Cristo é maior, Jesus Cristo é superior, Jesus Cristo é excelente e basta Jesus na nossa vida. Amém? Lembrando que no capítulo 5, a qual nós lemos, o escritor vai introduzir o tema falando que Jesus é da ordem de Melquisedeque, sacerdote não segundo a ordem de Arão, não segundo a ordem dos levitas, mas segundo a ordem de Melquisedeque. E aí ele vai dizer assim no versículo de número 11, do capítulo de número 5, do qual temos muito a dizer, de difícil interpretação, porquanto vocês vos fizestes negligentes para ouvir, porque devendo ser já mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido alimento. Porque qualquer que se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque ainda é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Amém? Então, o escritor aqui está alertando e exortando aquele povo que existia um conhecimento mais profundo para eles, mas era necessário que eles crescessem na fé, que eles, pelo tempo de vida cristã, eles já deviam ser mestres, mas infelizmente eles se fizeram negligentes para ouvir. Amém? Estavam dormindo na fé, estavam negligentes, preguiçosos em aprender, não queriam aprender a palavra, estavam de maneira muito lenta para aprender a palavra poderosa do Senhor. Então, quando o escritor começa no capítulo 6, ele vai falar assim, olha, nós não vamos colocar de novo as bases da nossa fé. E quando ele fala as bases da nossa fé, isso significa que bases são coisas elementares da fé cristã. Nós que nos dizemos cristãos, eu sou cristão, a gente que se diz cristão, nós precisamos saber pelo menos as bases da nossa fé, porque essas bases vão nos ajudar a construir uma casa forte em cima desse fundamento. O alicerce são essas doutrinas. Se quisermos construir o prédio da nossa salvação aqui, fazendo uma ilustração com a graça de Cristo, não por mérito nosso, precisamos então saber os fundamentos, cavar os alicerces. Amém, meus irmãos? E como sempre, alicerce é tarefa dura. Amém? Fazer o alicerce de uma casa não é nada fácil. E a Bíblia diz assim que nós temos um alicerce, e o nosso alicerce é Cristo. Então precisamos mergulhar nas doutrinas de Cristo, nas doutrinas da graça. E hoje em específico, nós vamos falar sobre a doutrina da ressurreição dos mortos. Amém? Irmãos, falar acerca da ressurreição dos mortos é um tema a qual, segundo o apóstolo Paulo, é um consolo para a igreja.
falar acerca das últimas coisas, do arrebatamento da igreja, falar acerca da glorificação do corpo, do final da redenção. Isso é algo que consola a igreja, que anima a igreja, e hoje vamos falar sobre a ressurreição de mortos, amém? Primeiramente, precisamos lembrar que na Bíblia Sagrada, esse termo, ressurreição, não aparece só com a ideia da ressurreição do último dia, que nós vamos falar aqui daqui a pouco, ressurreição de tantos os bons quanto os maus. Nós vamos ver que na Bíblia Sagrada, essa palavra ressuscitar, é utilizada em alguns contextos. Eu gostaria de esclarecer isso aqui, para que nós cheguemos ao último ponto dessa etimologia da palavra e nós continuemos a doutrina então a partir daí. Amém? Primeiramente, nós vamos ver a Bíblia falar da ressuscitação do Espírito, o ressuscitar do Espírito. Se nós abrimos a Bíblia em Efésios capítulo 2, a Bíblia vai dizer: Ele nos deu vida, estando nós mortos nos delitos e pecados, nós em que outro tempo andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo como opera sobre os filhos da desobediência, nós éramos filhos, carregávamos essa herança de Adão. Então, estávamos, como o texto diz em Efésios capítulo 2, estávamos mortos nos delitos e pecados. O texto diz: andávamos segundo o curso desse mundo. Como nós fazíamos antes de Cristo brilhar a sua luz em nós? Tudo que o mundo vomitava a nós fazíamos. Então o mundo me dizia que a última série eu tinha que assistir, o último tênis eu tinha que comprar, o último carro era o sonho da nossa vida, né? Principalmente quando eu morava ali em São Paulo, né, em periferia, vivendo uma situação muito delicada, e a gente via em nossos olhos, os olhos de adolescente, de jovem, né? A gente olhava naquela cultura da ostentação, e a gente falava assim: nossa, a gente quer, a gente quer, a gente quer. E a gente ficava vidrado nos carros importados e nas motos, e vidrado no último tênis da Nike, né? E queríamos, sabe o que a gente fazia? Irmãos, vou confessar o pecado, está gravando, irmãos. Depois vai para o nosso canal no YouTube, mas vou confessar um pecado publicamente aqui. Sabe o que eu fazia, pastor Elias, naquele tempo? Eu comprava pirata. O original era 500, né? O que eu fazia? Né? Pegava ali 50, né? Ia lá na 25, né? E comprava ali uns piratinha, né? Afinal de contas, o importante não era o meu conforto. Eu tinha um tênis, irmãos, que eu andava assim com ele. Irmãos, meu pé ficava destruído e o tênis fazia um barulho assim. Mas no final das contas eu só queria mostrar, que as pessoas vissem no meu pé aquele tênis e tal. Curso do mundo. Era atraído pela concupiscência dos olhos, pela soberba da vida. Aquilo me atraía, mas o texto nos diz que Jesus Cristo nos deu vida. E aí, eu sempre falo, vou repetir essa frase do John Stott: só os peixes mortos são levados pela correnteza, os vivos nadam contra. Então Cristo nos deu vida, e esse ressuscitar no Espírito aparece na Bíblia também. Então, acredito que todos aqui ressuscitaram em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus receberam nova vida no Espírito, e a partir de então andam na contramão desse mundo. Então, o primeiro ponto em que nós vemos essa palavra na Bíblia é esse ressuscitar do Espírito. Nós também vemos o ressuscitar milagroso acontecendo na palavra. Quem aqui não conhece a história de Lázaro? João capítulo 11. E aquilo foi um ressuscitar literal. Lázaro estava morto, já fazia 4 dias. Então Jesus chega e Jesus fala com o defunto: Lázaro, sai para fora. E de repente Lázaro sai para fora. Ressuscitar milagroso, não somente ali, mas no caso também de Talita Cume, a qual ele diz, né, menina, levanta, isso que significa a palavra Talita Cume, né, menina, levanta. E Jesus fez esse milagre também. O outro milagre em que Jesus encontra um funeral que estava vindo, ele toca no esquife e de repente o defunto levanta.
um ressuscitar milagroso. Entretanto, essas pessoas que morreram também viveram por um tempo, mas voltaram a morrer. Morreram de novo. Amém? Então isso é um ressuscitar milagroso, irmãos. Amém? Irmão, se eu estiver aqui falando muito lento, você dá um glória bem alto, que daí a gente desperta um ao outro aqui, amém? Porque eu fico com medo do povo dormir na minha pregação, irmãos. Não tem nada pior por um pregador, quando o pregador está pregando e você vê o irmãozinho assim, ó, dormindo, sabe? A gente entende, é difícil, irmãos, é cansativo pra caramba, mas vamos, em nome de Jesus, ficar firme aqui até o final, amém? Então nós vamos ver esse ressuscitar milagroso de João, capítulo 11, em que Jesus Cristo ressuscita Lázaro. E por último, e agora sim, uma questão doutrinária, a qual nós vamos tratar aqui hoje, é a ressurreição eterna. Amém? Quantos aqui acreditam que ressuscitaremos no último dia? Não precisa levantar a mão, porque pode ser que alguém não acredite, e a gente, tranquilo, vai constranger a pessoa. Mas nós temos uma alma eterna dentro de nós. Quando Deus sopra a alma no ser humano, o material sim é feito de barro, é feito do pó da terra, mas a alma é eterna. O que faremos da nossa alma? Qual é o destino em que daremos a nossa alma? E como nós caminhamos aqui nessa terra, vai nortear o que seremos na eternidade. Amém? Amém, irmãos? Então hoje nós vamos falar sobre esse ressuscitar eterno, sobre a doutrina da ressurreição dos mortos. Irmãos, queiram ou não queiram, pessoas boas de todas as eras, de todas as tribos, de todas as nações, e pessoas malvadas de todas as eras, de todas as tribos e de todas as nações, querendo ou não, um dia terão de se comparecer ao trono de Deus, e estarão ressurretos para um juízo. Não tem para onde nós escaparmos. A grande verdade é essa, e não existe um meio termo, ou é ou não é, ou é o bem, as boas obras, as boas ações e Cristo, acima de tudo a fé em Jesus, a fé da justificação, a graça salvadora de Jesus, ou então não é nada, ou então estamos com a nossa vida fadada a passar a eternidade condenado. Então, primeiramente, é inevitável que acontecerá a ressurreição dos mortos, irmãos. É inevitável isso. Nós vamos ver isso no livro de Daniel, no capítulo de número 12, no versículo 2. Quem estiver com a Bíblia, eu gostaria que lesse para mim, para me ajudar aí, por gentileza, enquanto eu tomo uma aguinha. Daniel, capítulo 12 e o versículo 2. Livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 2. Quem achou pode ler, um de cada vez. Pode ler, Jane. Amém. Ô, Jane, lê de novo para mim, por gentileza, vai. Amém, irmãos? Nós estamos falando aqui do livro de Daniel, Antigo Testamento. Amém? Lá atrás não tinha Jesus revelado como homem aqui ainda. Existia a promessa do Filho de Deus. Então, na antiga aliança já existia uma ideia, e por que não dizer uma doutrina entre os judeus, de que pessoas ressuscitariam para a eternidade. E segundo Daniel, todas as pessoas, boas e más. Alguns ressuscitariam para a glória eterna, outros, entretanto, ressuscitariam para a
condenação eterna. Também gostaria que alguém lesse para mim o livro de Jó, no capítulo 19, do 25 ao 27. Jó, capítulo 19, do 25 ao 27. E aqui, irmãos, nós estamos falando de um dos patriarcas, porque Jó é um patriarca da palavra de Deus. Ou seja, nós estamos falando de alguém que vem muito antes da lei. Então nós vamos ver aqui o que Jó acreditava, o que Jó dizia. Lembrando que Jó estava com uma ferida da planta dos pés até o alto da cabeça, estava com todo o corpo cheio de ferida, raspando-se com um caco de telha, tinha perdido e enterrado 10 filhos, tinha perdido 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas e 1.000 bois. Perdeu todo o dinheiro que tinha, estava na miséria, a casa literalmente caiu em cima dos filhos. E aí Jó vai dizer essas palavras, e essas palavras são a convicção do coração de Jó. Alguém pode ler, por gentileza? Amém, irmãos? Então Jó está falando assim, eu sei que o meu Redentor vive, e porque o meu Redentor vive, ele vai se levantar, e ainda que a minha carne se consuma com essa doença maligna, eu ainda sei que esses meus olhos verão a Deus, eu verei a Deus. Isso mostra que Jó acreditava que ainda depois daquela morte terrível que se viesse sobre a vida dele, ele veria a Deus. Agora isso nós vemos Daniel, Jó, e nós temos N referências no Antigo Testamento, a qual os antigos acreditavam na ressurreição dos mortos. Agora nós vamos ver no Novo Testamento, Evangelho de João, no capítulo de número 5, versículo 16 e 19, eu gostaria de ler para vocês, para que nós não perdêssemos esse episódio em que Jesus Cristo vai falar acerca dessa ressurreição. Evangelho de João, se você tem a Bíblia, você pode nos acompanhar. Evangelho de João, no capítulo de número 5, a partir do versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: E por essa causa, os judeus perseguiram a Jesus e procuraram matá-lo, porque fazia as coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matar a Jesus, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai, porque tudo que ele faz, o Filho faz igual. Parênteses aqui, irmãos. Quem aqui é pai sabe o que Jesus estava falando. Amém? Parênteses na mensagem, só quem é pai sabe. Sabe como Caleb aprendeu a escovar o dente, irmão Giovanni? Não sei. Eu só fazia, um dia ele pegou a escovinha e começou a fazer. Sabe como que o Caleb está aprendendo, né, a tocar violão? Eu toco perto dele e ele faz. Então Jesus está dizendo aqui, mas na verdade respondeu Jesus e disse: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama ao Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vocês se maravilhem. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica quem quer. E também o Pai ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo, para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai, que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida.
Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque, como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também o Filho tem a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram um bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Isso aqui, irmãos, é a palavra do meigo Jesus, do amoroso Jesus, que deu a vida por nós. Você consegue entender e ver? Porque, sabe, irmãos, muitos filmes, muitos livros, muitas séries colocam as lindas passagens bíblicas, mas poucas vezes você vai ver palavras tão severas como essa sendo ditas em livros ou em séries de filmes. Jesus estava dizendo: vai chegar a hora que pessoas boas ou pessoas más vão se comparecer diante do juiz. E no texto ele fala assim que o Pai deu o juízo a quem? A Ele. Amém, meus irmãos? Então é inevitável que haverá a ressurreição dos mortos. No Antigo Testamento já se falava sobre isso. No Novo Testamento já se fala sobre isso. Quem pode ler para nós, só para endossar ainda mais essa ideia? Hebreus, capítulo 11, versículo 16. Carta aos Hebreus, no capítulo 11, no versículo 16. E depois 11 e versículo 18, por gentileza. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 16. E pode ler. Amém. Esse texto especificamente falando, fala acerca dos heróis da fé, os patriarcas. E aí o texto diz: Abraão, Isaque e Jacó morreram na fé sem alcançar as promessas, mas vendo-as de longe, as cumprimentaram, as saudaram e confessaram que eram peregrinos na terra. Qual era a promessa? Que Abraão seria uma grande multidão. Mas Abraão nunca viu essa grande multidão. Então morreu sem ver a promessa. Mas a Bíblia diz que ele abraçou a promessa. Ele cumprimentou a promessa de longe. Quando aconteceu isso? Quando Abraão não viu a multidão que ia descender dele, mas viu Isaque. Ele viu o bebezinho. Ele sabia que o que Deus estava por fazer, estaria por vir, demandaria tempo. Multidões se multiplicam com o tempo. Ele não viu isso, ele viu a criancinha, ele abraçou Isaque, e a Bíblia fala que ele morreu na fé sem alcançar a promessa, mas ele morreu feliz, o texto diz, e como diz a Natália, a Bíblia fala assim que essas pessoas que assim fazem, confessam que esperam uma pátria melhor, a celestial. Amém? O versículo 18, por gentileza, Natália, pode ler para mim? Pode ler mais, por favor? Amém. Amém. O que acontece nesse texto? Hebreus capítulo 11, do 18 e 19. O que está acontecendo ali? Os irmãos lembram da história de Abraão? Que Abraão vai levar Isaque para sacrificar. Porque Deus falou assim: Abraão, dai-me seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem tu amas. Deus estava provando a fé de Abraão, não para Deus, que Deus já sabe, mas para ele mesmo, né? E então, sobe Abraão no monte, e ele leva o menino, e quando estava pronto para matar o menino, o anjo grita: Abraão, não faças tal. O texto, a carta aos Hebreus, do versículo 18, do capítulo 11, diz assim, que Abraão cria tanto em Deus, que ele sabia que Deus era poderoso para até dentre os mortos ressuscitar Isaque. Sabe por que Abraão subiu no monte, pegou a faca e foi matar o menino? Que ele falou assim: se eu matar, Deus dá de novo.
o Deus da promessa que me deu. É óbvio que nós sabemos que Deus nunca pediu sacrifício humano na palavra, Ele abomina essa prática, mas é lindo ver a fé de Abraão na doutrina da ressurreição. Sabia que Deus é poderoso para ressuscitar dentre os mortos, sabia que Deus poderia fazer isso, amém? Uma vez que nós endossamos que a ressurreição acontecerá, tanto para vivos, quanto para os mortos, para aqueles que já morreram, tanto para pessoas boas como para pessoas más, a gente precisa entender aqui então e dividir isso em alguns momentos, amém? E eu gostaria de fazer aqui uma comparação. Se vocês abrirem a Bíblia, irmãos, eu gosto sempre de ler a Bíblia, mas nós não temos tempo. Em Hebreus, no capítulo 10, o versículo 1, quem pode ler para mim, por gentileza? Hebreus, capítulo 10, eu vou ler. Capítulo 10, versículo 1. Amém. A irmã Jane leu assim, ó: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros. O que o escritor aqui está dizendo? Que as coisas do passado que Deus fez e a própria lei judaica apontava para as coisas futuras. Amém? Então tudo que se vê que é lei apontava para o eterno, apontava para a obra de Cristo na cruz do Calvário, apontava para a redenção nossa, para a nossa salvação. Então, quando nós vemos tantos rituais da Páscoa, sangue nos umbrais da porta, cordeirinho morrendo, ervas amargas, pães sem fermento, tudo apontava para algo que aconteceria. Então não é à toa, por exemplo, que o nome José significa Jeová é salvação. Não é à toa que o nome que José recebeu no Egito, Zafenate Paneia, é o Salvador do mundo. Não é à toa que Abraão sobe no monte para matar o seu filho, para entregar o seu filho a Deus. Então tem muitos tipos, muita tipologia bíblica acontecendo aí. Amém? Então, se o Antigo Testamento, a lei, era a sombra das coisas futuras que aconteceria, então aquilo que foi escrito no passado pode seguir de base e pode nos orientar para as coisas de agora. A sombra diz muito a respeito nosso. Então, se a gente abre a Bíblia, no livro de Levítico, no capítulo 23, nós vamos ver a lei das primícias. Como funcionavam as leis da primícia, a primícia das colheitas, como ela era feita, irmãos. Foi Deus que mandou fazer assim. Deus falou para o povo de Israel assim, ó: vocês vão colher, primeiramente, os primeiros grãos, as primeiras espigas. Quando vocês colher, vocês vão colher o primeiro feixe e vocês vão trazer para mim. E aí o judeu que tinha lá 2, 3 alqueires ali de terra, pegava ali, cortava o primeiro feixe. Imagina, a primícia, irmãos, é sempre algo bom. Eu não sei se vocês já plantaram na roça, eu tive esse privilégio, né? Plantava ali, como é gostoso você ir lá, pegar as primeiras espigas de milho, ou pegar a primeira manga que amadureceu no pé. Quem é que não gosta disso? O primeiro abacate, né? Quem nunca caiu do pé aqui de abacate aí buscando uma fruta, né? É gostoso a colheita. Agora Deus falou assim: o primeiro feixe que vocês colherem, vocês vão trazer para mim. Isso se chamava de primícia. Aí Deus falou assim: ó, o resto da colheita é para vocês. Vocês podem comer. Mas as espigas que caírem, negativo. Enquanto você está cortando, vai cortando, caiu o ramo no chão. Opa, essa não é para você não. Essa é para o órfão, para a viúva e para o estrangeiro. Olha que lindo, como que Deus é. Então eles viam, cortavam o primeiro feixe, ó, isso aqui é para a igreja, para o sacerdote, entregava. Aí beleza, a partir que entregou aquilo ali, aí eles começavam a colher para eles. E aí colhiam para eles, mas aquilo que sobrava da colheita deles,
Eles não podiam fazer o recolhe, vamos dizer assim, eu vou pegar de novo, negativo. Você não podia fazer isso. Você tinha que deixar o que a Bíblia chama de rabisco da terra, né? Que a Bíblia chama era realmente ali o resto do que ficava, né? Se o camarada às vezes passasse ali a faca e deixasse um pedaço, não podia voltar para colher, tinha caído. Infelizmente felizmente aquilo era para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Irmãos, o mundo físico que nós vemos com esses olhos, ele traduz muito bem o mundo espiritual. E nós devemos estar abertos, porque o mundo espiritual existe. Amém? O mundo espiritual existe. Vou falar uma bobeira aqui, irmãos. Quem aqui já viu a capa daquele DVD do filme Pânico? Quem aqui já viu? Quem aqui sabe qual é o símbolo da morte? Quem sabe o que é? Pode falar, irmã. Um camarada com a capa preta ali com uma foice. Foice serve para quê? Para que serve a foice? Para colher. Então essa lei das primícias lá no passado era a sombra do tempo da ressurreição. E em quantos períodos se fazia essa colheita? Em quantos? Em 3. Primeiro as primícias, depois para eles e depois para os vulneráveis. E isso mostra e endorça e favorece a doutrina bíblica de que haverão também 3 situações em que esses mortos ressuscitarão. Vamos ver qual foi a primeira delas, irmãos, as primícias. As primícias aconteceu com Jesus. Quem pode ler para nós, por gentileza, em 1 Coríntios capítulo 15 e versículo 20. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Amém, irmãos? Então o texto, Paulo diz que Jesus é as primícias. Vocês sabem também, irmãos, que a Bíblia nos informa que quando Jesus Cristo ressuscitou, muitas pessoas foram vistas na cidade. Pessoas que haviam morrido. Isso foi um milagre que aconteceu, que não é muito divulgado, está na Bíblia, na palavra do Senhor. Quando Jesus Cristo ressuscitou, ele não era uma espiga solitária, mas ele era as primícias, era um feixe que ressuscitou juntamente com ele. Glória ao nome do Senhor. Então as primícias já ressuscitaram, mas Jesus é a figura central dessas primícias. Ele é, segundo a Bíblia, o primogênito dos que dormem. Quem pode ler para mim? Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Jesus Cristo é a primícia dos que dormem, irmãos. É o primogênito. Amém? Ele é o primogênito daqueles que morreram. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 3. Amém? Que palavra maravilhosa essa da ressurreição, irmãos. Que coisa boa ouvir acerca da ressurreição. Como é bom estar sendo ministrado por Deus acerca dessa doutrina maravilhosa. Amém, aleluia. Então Jesus Cristo é o primogênito. Amém? Vocês lembram que a Bíblia fala assim que Jesus Cristo era o unigênito? Unigênito é o único filho. Mas como ele nos ressuscitou nele com a sua ressurreição, e eu falo aqui da ressurreição de Efésios 2, a ressurreição do Espírito, então ele deixou de ser o unigênito, então ele passa a ser, segundo a palavra, o primogênito, ele é a primícia. Ele é a primícia dos que dormem.
Guarda isso, que no final isso vai ser uma consolação para a nossa alma. Amém? Então, primeiramente, Cristo é as primícias. Segundo lugar, depois que essa primeira ressurreição aconteceu, a ressurreição de Cristo, então nós vamos ver agora a ressurreição dos que morreram em Cristo, dos salvos em Cristo ou justificados pela fé. Como diz Romanos capítulo 4, que diremos, pois, de Abraão? Ter sido justificado pelas obras? Se Abraão foi justificado pelas obras, ele teria do que se gloriar. Mas o que diz as Escrituras? O texto diz: creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Então esses que morreram na fé do Evangelho, das boas novas, porque as boas novas foram anunciadas lá no Éden, quando Deus falou: da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a tua cabeça. As pessoas acreditavam na vinda de um Messias. Amém? Então todos aqueles que acreditaram nessa palavra e que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Amém, meus irmãos? Ressuscitarão primeiro. Eu gostaria que alguém lesse para nós, por gentileza, Apocalipse capítulo 20, versículo 4 ao 6, por favor. A gente não pode passar sem antes ler esses versículos, amém? Apocalipse capítulo de número 20, do 4 ao 6. Amém, glória ao nome do Senhor. Então, eu não sei se depois dá para colocar o texto no vídeo, ou é difícil, né? Mas é texto fantástico que nos explica e nos fala acerca dessa primeira ressurreição. E que nós ressuscitaremos para governar o milênio com Cristo. Eu não vou entrar aqui na questão se o milênio é literal ou não é literal. Eu não quero aqui, não é hoje um culto, né, que vai falar sobre uma palavra escatológica. Nós estamos falando sobre essa ressurreição. Numa outra oportunidade vamos falar sobre a questão das últimas coisas, né, da doutrina das últimas coisas. Mas agora nós estamos falando dessa ressurreição. O texto é claro e nos diz que nós ressuscitaremos primeiro. E nós governaremos as nações juntamente com Jesus. E viveremos esse milênio juntamente com Jesus. Glorificados, irmãos. Ressurretos. Semelhantes a Jesus. Glória ao nome do Senhor. Enquanto a tormenta estiver instaurada sobre a terra, a Bíblia fala que Jesus virá estabelecer o seu milênio, vai prender a Satanás e nós estaremos com ele. Glória a Jesus por isso. E por último, como diz o texto de Apocalipse no capítulo de número 20, por último serão julgados todos os mortos, pequenos, grandes. Irmãos, vai chegar o dia, e aqui eu já estou falando do terceiro momento, em que todos ressuscitarão para comparecer perante o tribunal. Todos ressuscitarão para comparecer e prestar contas perante o tribunal. Amém, meus irmãos? E nesse momento, deixa eu falar para você, o Hitler vai aparecer ali, diante do nosso Deus, e vai prestar conta das suas obras. Pessoas que fizeram o mal em toda a sua vida, ressuscitarão para serem punidos e castigados. Pessoas que jogaram a sua vida no lixo,
pessoas que gastaram o seu tempo com coisas fúteis, pessoas que destruíram a sua família, pessoas egoístas que pensaram só em si, pessoas avarentas. Nesse tempo estarão diante do juiz de toda a terra. E a palavra nos diz que diante dele fugiu a terra, o sol, o mar, não se achava nem lugares para eles. Tamanho é o olhar desse juiz, quão grande, quão terrível é a face desse juiz. Imagina, irmãos, vai chegar o dia que nós seremos glorificados, vamos ressurgir, seremos ressuscitados, sim. Glória a Deus por isso, mas vai chegar esse terceiro momento em que todos ressuscitarão. Então sabe aquele negócio, aproveite a sua vida, curta ao máximo, a vida é uma só. Isso é uma mentira do diabo. Afinal de contas, eu tenho que aproveitar. Jesus é a primícia dos que dormem. O que Jesus disse? Aquele que perder a sua vida aqui, ganhá-la-á. Aquele que olha, irmãos, abnegar às vezes um final de semana para ajudar o próximo. Às vezes não permitir que você coma um lanche para abençoar a geladeira de uma mãe de família que não tem mistura para comer. E vocês que estão aqui na Inglaterra, nós sabemos que às vezes 10 pounds aqui, 10 libras que nós temos aqui na mesa de um pai de família vai fazer toda a diferença. Nós sabemos. Sabe, Joabe, 5 libras que eu coloco ali em qualquer coisa, que eu compro ali um chiclete ou alguma coisa, e a gente fala assim, não, isso aí, sabe, 5 libras pode fazer a diferença de uma semana para uma família. E vai chegar o dia que todas as nossas obras serão julgadas, pesadas na balança, o que fizemos com a nossa vida, o que fizemos com o nosso corpo, a mordomia do nosso corpo, o que fizemos com o corpo que Deus nos deu. E nós temos que aproveitar, porque esse é o tempo de juntar riquezas no céu. E existe alguém que mente para nós e fala assim, olha, a gente não pode levar nada dessa terra. Quem falou? Quem falou que a gente não pode levar nada nessa terra? A gente não pode levar uma camiseta, a gente não pode levar o tênis, a gente não pode levar prata e ouro. Mas a Bíblia fala assim que a gente pode ajuntar tesouros no céu. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Quando ajudamos o próximo, quando estendemos a mão, quando abençoamos pessoas. Às vezes é um abraço, é um sorriso, é um bom dia. Quando dizemos para uma pessoa, conta comigo, eu estou aqui, você pode contar comigo. Quando você deixa de viver 5 minutos da sua vida para dar 5 minutos de uma ligação para alguém, compareceremos diante de Deus, irmãos, o juiz de toda a terra, grandes e pequenos. Naquele dia, irmãos, os grandes políticos corruptos desse mundo darão conta dos seus atos, de tantas crianças que morreram em leitos de hospitais em virtude da corrupção. Naquele grande dia, cada sofrimento causado e cada morte causada por manipulações de megas companhias desse mundo, que envolvem toda a cultura, que envolvem todo mundo, eles prestarão contas diante de Deus. Agora os pequenos também prestarão conta. Porque às vezes a gente fala assim, né? O político tal, A, B, C e D, mas a gente esquece de nós. Imagina, irmãos, se às vezes nós com tão pouco nos corrompemos, com poucas coisas a gente já se perde, imagina com coisas grandiosas. Mas chegará o dia da ressurreição, irmãos. Chegará o dia que esse corpo nosso, ele vai se revestir de incorruptibilidade. E eu gostaria que alguém lesse para nós, em voz bem alta, por favor, Tessalonicenses, no capítulo de número 4, 1 Tessalonicenses 4.
1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. Alguém pode ler para mim bem alto? Pode continuar, meu irmão. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Amém? Nos coloquemos de pé, por gentileza, irmãos. A palavra da redenção do nosso corpo, irmãos, é uma palavra de consolo. Amém? Não é uma palavra de amedrontamento, mas é uma palavra de consolo. Porque vai chegar uma hora, pastor, depois dessa ressurreição, como vai ser? Como que vai ser? O que vai fazer? O que vai dar esse negócio? Irmãos, quem é a primícia? Quem é a primícia, irmãos? Jesus é a primícia. Então, assim como Jesus Cristo é, o texto nos diz que nós também seremos. Idêntico Jesus Cristo é, nós também seremos. Se no primeiro Adão nós herdamos as características da queda, no segundo Adão, que é Jesus, receberemos então as características da glória. Como que eu vou ser? O que vai acontecer, pastor? Quando a gente for glorificado, a gente vai comer? Vai. Claro que vai comer. Pastor, por que você está falando isso? Irmãos, Jesus Cristo, quando foi glorificado, chegou diante dos discípulos, vocês prepararam aí alguma coisa para mim comer? Irmãos, alguém aqui gosta de comer? Eu amo comer, irmãos. Agora imagina você comer as delícias da eternidade. Amém? Alguém aqui gosta de comer, irmãos? Eu amo comer, só que aqui tem um problema. A nossa comida é rica em nutrientes que fazem bem, mas também fazem mal para o corpo. Por exemplo, o açúcar. Então a gente tem que comer pouquinho, sabe? Não pode ser glutão, a gente tem que... Sabe, irmãos, tudo é um ensaio para o que vai acontecer lá na glória, irmãos. Imagina a gente chegar lá... Misericórdia, irmãos. Isso é coisa do pecado, né? Então a gente tem que aprender a cuidar do corpo, a comer bonitinho, sabe? Aprender a isso. Isso é um desafio, porque você vê aquele bife, né? Misericórdia, irmão. Meio quilo, sabe? Oh, delícia do céu, aquele churrasco. Então, irmãos, Jesus comeu depois de ressuscitado. Amém? Quem mais lembra o que Jesus fez aqui, irmãos? A Bíblia fala assim, irmãos, que o corpo de Jesus, porque a Bíblia fala que o nosso corpo será transformado. Eu não sei como Deus vai fazer isso, e é Ele que domina as partículas do corpo, da matéria, mas de alguma forma, independente se eu fui cremado, se eu fui comido por bicho, Ele vai trazer esse corpo transformado e melhorado. Glória ao nome do Senhor. É mistério de Deus. Mas a Bíblia fala assim que Jesus estava do lado de fora da porta e os discípulos estavam reunidos dentro. De repente ele falou assim, ó, Pai seja convosco, e apareceu no meio da sala. Vai atravessar a parede também, irmãos. Ah, o pastor está ficando doido. Estou nada, Jesus fez isso. Agora, outra passagem, Jesus Cristo no caminho de Emaús, foi caminhando com os discípulos até que ele chegou na reunião, no que ele partiu o pão, que o olho dos discípulos abriu, desapareceu, irmão, na frente deles. Irmãos, nós viveremos coisas infindáveis e glórias maravilhosas na eternidade.
E por isso o texto diz: consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Consolo para a nossa alma, a ressurreição do nosso corpo. É consolo para a nossa alma. Pensa aquilo que mais você odeia em você. Você que luta contra um vício. Você que luta contra um instinto, contra uma personalidade. Pastor, eu luto contra isso. Pastor, eu tento vencer, mas não consigo. Na glorificação do corpo, você vai estar livre 100% do pecado. Por isso que Jesus também era irreconhecível. As pessoas olhavam para Jesus, será que é Jesus mesmo? Porque ele era totalmente livre desse mundo, dos males que esse mundo faz ao corpo. Ô João, vou conhecer você sem pecado, rapaz. Você nunca mais vai fechar o olho. O João nunca mais. Eu vou conhecer o João sem pecado. Imagina, você vai me conhecer, João, você não fala às vezes assim, nosso pastor é chato, viu? Você vai me conhecer sem essa chatice, rapaz. Nós vamos nos conhecer aqui, ó, perfeitos em Deus. Isso é uma glória para nós. Pensa quantas pessoas enfermas, cegos de nascença, aleijados, que carregam enfermidades incuráveis naquele grande dia. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor, irmãos. É uma esperança maravilhosa isso. A gente vai chegar lá. Amém? E nós vamos continuar pregando essa palavra e alertando as pessoas, abram os olhos, pois existirá uma ressurreição. Amém? Senhor Deus, obrigado, ó Pai. Obrigado por esta palavra, Pai, e entendemos hoje, ó Pai, que independente das nossas ações, se boas ou más, ó Pai, chegaremos àquele grande dia, Pai, diante de Ti, Senhor. A Tua palavra diz no Salmo 90, Pai, que a vida passa como um conto ligeiro, ó Pai. A Tua palavra diz que os nossos dias estão contados diante de Ti, ó Pai. Essa vida é breve, essa vida é curta, Senhor amado. Por isso, Senhor, independente, nós teremos que comparecer diante de Ti, ó Pai. Seremos julgados pelo Senhor, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a entregar a nossa vida a Ti. Nos ajuda, Pai, revivifica a nossa alma. Se porventura há entre nós pessoas, ó Pai, que até hoje, Pai, viveu segundo o curso desse mundo, viveu segundo o príncipe da potestade do ar, viveu na rebeldia dessa vida, Pai, que a Tua luz brilhe sobre ele, sobre ela, Pai, e que nós nos entreguemos a Ti, Senhor amado. Que possamos naquele grande dia ver, ó Pai, esta comunidade, esta igreja, Pai, MSBN em Liverpool, Senhor, nas regiões celestiais glorificados, ó Pai. Dai-nos a graça de conhecermos uns aos outros sem os nossos defeitos, ó Pai. Porque aqui nessa terra, Senhor, não é muito difícil achar os defeitos de cada um, Senhor. É fácil e isso às vezes incomoda, Pai, mas me ajuda a amar o meu irmão do jeito que ele é, Pai, para chegar naquele grande dia e conhecer ele santo, sem nenhuma aparência do pecado, Pai. Senhor Deus, dai-nos essa esperança, a esperança da glória, a esperança da redenção do nosso corpo, a esperança da ressurreição, e que tenhamos parte na primeira ressurreição, ó Pai, juntamente contigo, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja com todos aqueles que amam e aguardam a vinda do Senhor. Todos digam comigo em uma só voz. Amém.